celebrando 67 anos de história de uma igreja. Isso é uma vitória. Hoje nós seremos presenteados com um fundo musical de raiz aqui. Bela música, sertaneja, caipira, raiz. Mas eu queria que você, com o ouvido desse ambiente, pudesse dar plena atenção à palavra de Deus. A gente consegue ouvir aquilo que a gente quer ouvir. A gente é adulto, né? A gente consegue concentrar o ouvido naquilo que a gente deseja ouvir. Eu estava cantando ali e de repente meu pensamento voou para outro lugar. Eu cantando. É assim que acontece com a gente. Eu lembrei, enquanto eu cantava, do editorial que eu deixei lá no boletim da igreja que eu sou pastor. Eu falei, Deus, usa aqui o boletim lá como se eu estivesse pregando nessa manhã. Como eu estou sentindo o Senhor, como o Senhor falando comigo através desse cântico, que a gente possa ouvir aquilo, ouvir a voz do Teu Espírito naquele momento. E eu cantando, pensando nisso. Não é assim que acontece com a gente? A gente está aqui, está pensando nas coisas aqui, realizando coisas aqui, mas nossa cabeça, ela é uma capacidade extraordinária. Então a gente é capaz de ouvir o sermão, ouvindo uma boa música caipira aqui ao lado, com toda a atenção à voz do Espírito. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Nós leremos os mesmos versos de ontem à noite, versos 11 a 17. Lucas 7, 11 a 17. Lucas 7, 11 a 17. Encontramos assim o registro do Evangelho, uma experiência extraordinária, maravilhosa, através da vida e do ministério de Jesus. Jesus em seguida foi a uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único de mãe viúva, e grande multidão da cidade estava com ela. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido e disse: não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife, e os que o carregavam pararam. Disse então ele ao morto: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o que estava morto sentou-se e começou a falar. Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo. Glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus visitou o seu povo. E essa notícia difundiu-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Grande sinal, sinal do Filho de Deus, sinal daquele único que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Eu estava cantando esse cântico, Deus é fiel, com os irmãos aqui nessa manhã, e me lembrando que cantei esse cântico no enterro de uma missionária muito amada, Mandalva Flores. Eu me lembro que tem uma parte que nós cantamos essa manhã que fala que ele está acima da vida e da morte. Jesus é fiel acima da vida e da morte. Jesus tem poder sobre vida e sobre a morte. Jesus tem poder de nos fazer ressuscitar. Essa é a nossa fé, queridos irmãos e irmãs. E nós, como cristãos, precisamos pautar a nossa vida por essa segurança, por essa esperança, por essa certeza. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versos 19 e 20, ele diz que ele não vivia mais, mas Cristo vivia nele. A vida que ele vivia na carne, vive pela fé no Filho de Deus, o qual se entregou por nós. Queridos irmãos e irmãs, nós cristãos precisamos viver por essa segurança, por essa certeza e com esse projeto.
viver como Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos bem no início dele uma informação que chamou a minha atenção, e a informação que o Espírito me inspirou a pregar nessa manhã. Diz o texto que Jesus, lá na região da Galileia, em volta do lago de Genezaré, ao norte da Palestina, ele estava em Cafarnaum, bem lá ao norte do lago de Genezaré, desceu na direção de Naim, um pouco ao sul do lago de Genezaré, pertinho de Nazaré, a cidade onde ele viveu com seus pais. E diz que ele fez essa viagem, e chegando lá naquela cidade chamada Naim, diz, o texto destaca, o evangelista destaca, seus discípulos e numerosa multidão o seguiam. Presta atenção nessa informação. Jesus sai de uma cidade e vai para outra. Uma coisa comum, eu percebi que é muito comum aqui na região, a pessoa morar na cidade vizinha, vir aqui, trabalhar na cidade vizinha, né? É assim na época de Jesus, exatamente assim. Uma região chamada Galileia, onde as pessoas tinham uma vida muito comunicável, onde as cidades tinham uma vida comunicável. Quer comprar peixe? Vai em Cafarnaum, né? Você não, quero comprar uma beterraba boa, uma cenoura boa. Então eu vou lá em Naim, porque lá tem uma boa horta, fica perto de um vale, muito fértil, o pessoal era bom de agricultura, comprava mais barato. Então eles tinham uma vida muito integrada naquela região. Queridos irmãos e irmãs, mas o texto diz que Jesus, um homem simples, ele deixa uma cidade e vai em direção a outra. E com ele vai um grupo de seguidores, de discípulos, de aprendizes, pessoas que estão abrindo mão de tudo na sua vida para aprender com o Mestre. Eles não têm nenhuma outra atenção na vida, eles não têm nenhuma prioridade na vida, a não ser aprender com o Mestre. Com o Mestre. Mas diz o texto também que não apenas os discípulos o seguiram, mas diz que também uma numerosa multidão o seguia. Queridos irmãos e irmãs, eu quero fazer uma diferenciação entre a multidão e os discípulos. O que tem de diferente no discípulo que segue e na multidão que segue? A multidão, claramente, por tudo que a gente vê no texto, nos vários textos evangélicos, seguia a Jesus para alcançar suas necessidades pessoais. Em grande parte, quem compunha aquela multidão andava atrás de Jesus para ver, para presenciar algo extraordinário, ou para ter atendido a uma necessidade na sua própria família, na sua própria vida. As pessoas, Jesus seguia andando pelo caminho, andando, vivendo sua vida, pregando seu evangelho, realizando aquilo que ele veio para realizar, que é a salvação daquele que nele crê. E ele andando por aquelas cidades, muitas pessoas andavam atrás dele. Mas eu tenho certeza que algumas andavam só para ver o que estava acontecendo. Eu tenho um primo, que ele é muito curioso, ele é pastor hoje também. E quando era adolescente, ele chegava perto dos acidentes, assim, ele queria ver quem estava lá no chão, coisa assim, né? E ele chegava falando, sou parente, aí entrando assim na estratégia dele para chegar no alvo do negócio. Sou parente. A gente brinca com um jeito de um burro morto, e aí ele chegou e falou, sou parente, né? Então, mas eu acredito, queridos irmãos e irmãs, que muitas pessoas andavam atrás de Jesus por pura curiosidade. Vamos ver o que ele vai fazer hoje. Vamos ver se ele tem poder mesmo. Será que vai acontecer? Será que o estouro do paralítico vai andar? Será? O que vai acontecer? Aí ele talvez escrevesse até o boletim diário lá da região da Galileia, né? Um repórter, né? Curioso, querendo marcar os sinais, só registrar aquilo, sem que aquilo impactasse a vida dele. Eu falava para o meu primo, como é que você tem coragem para te entrar e ver uma pessoa caída, que você nem sabe quem é, né? Como é que você
coragem de querer ver essa cena. Para mim é uma coisa sem sentido, mas para ele faz um sentido danado. Mas o que é importante, irmãos, que a multidão tem muita gente curiosa. Tem muita gente que quer ver. Tem muita gente que quer saber. Tem muita gente que quer anunciar, quer falar. Olha, eu vi, fez um milagrão lá hoje. Mas aquilo não entra na vida. Ver aquilo não faz diferença. É igual um médico que vê sangue. Não faz diferença. Irmãos, a multidão é assim. Ela anda, ela quer ir atrás de Jesus, mas ela não tem a sensibilidade de quem é Ele e de por que aquelas coisas estão acontecendo. Mas tinha gente na multidão que ia atrás de Jesus porque tinha tanta fé e queria ser alvo da sua graça, do seu poder. E na multidão muitas pessoas foram abençoadas por Jesus, mas nem todas foram capazes de tornarem-se discípulos de Jesus. Você tem aquele exemplo do discípulo que chegou, do jovem que estava na multidão, um jovem muito religioso, muito crente inclusive, chegou perto de Jesus e falou: Jesus, eu quero te seguir. Ele falou: beleza, vende tudo que você tem e chega junto, chega perto de mim, vem aprender de mim. E diz o texto que aquele jovem tinha muitas propriedades, era muito rico e não gostou da ideia. E diz o texto que ele saiu triste. Saiu triste. É assim a multidão. A multidão quer, não, eu quero Jesus, eu quero saber o que está acontecendo. Não, eu quero informação. Não, eu quero saber, eu quero aprender com Ele. Mas aí quando Jesus fala para você o que você tem que mudar, a gente volta para a multidão. A gente acaba não se tornando discípulo. Porque para ser discípulo precisa mais do que andar atrás de Jesus. Precisa andar com Jesus e desejar ser como Jesus. Deu para entender? Ser discípulo precisa mais do que saber de Jesus, saber sobre Jesus. Mas é necessário andar com Jesus para ser como Jesus. Essa é a distinção clara da multidão. A multidão gosta da curtição, a multidão gosta do evento, a multidão gosta do efeito especial. Imagina quem estava naquela sinagoga, lá em Nazaré, onde a mão do homem foi crescendo assim. Ele tinha a mão atrofiada e a mão foi crescendo. Imagina o efeito visual disso, né? Que sinal maravilhoso, que coisa extraordinária. Imagina um leproso que estava todo berebento, desculpa aí a expressão, mas é isso aí, né? Todo esfacelado no seu corpo, suja a pele. De repente ele olha, limpo. Gente, vê isso, extraordinário. Mas irmãos, será que isso impactaria a sua vida? Para muita gente na multidão, não. Muita gente naquela multidão viu esses sinais, mas não tornaram-se seguidores, discípulos de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, a multidão tem uma grande vantagem. É uma união de muita gente. Mas porque tem tanta gente junta, a gente fica anônimo. Por exemplo, eu estou com vocês desde ontem aqui. Acho que a maioria já sabe meu nome, mas eu não sei de vocês. Todos, individualmente. Alguns sim. Por quê? Porque eu olho aqui um grupo. E olha que não é uma multidão. É um grupo. Um bom grupo. Graças a Deus. Mas vocês percebem que a gente consegue ficar no grupo sem ser conhecido. A gente é possível viver no grupo sem
ser notado. A gente pode conviver com um grupo por anos e não servir a esse grupo. E viver no serviço de outros do grupo também. A multidão é assim. É um grupo que se reúne em torno de Jesus. Eles querem ver o que Jesus faz, querem saber o que Jesus ensina. Eles querem aprender o que Jesus faz, ensina as pessoas. Querem ser orientados por Jesus, mas querem continuar sua vidinha, do jeito que está. Não, quando der eu venho, né? Para onde ele for, o dia que eu tiver de folga, eu vou atrás. Mas para Pedro, Tiago e João não foi assim não. O que eles tiveram que fazer? Largar os barcos, guardar as redes, fechar a empresa de pesca e andar com Jesus. É muito diferente da multidão, né? A multidão vai quando dá. A multidão, ela se une ali e você não percebe quem está faltando. Porque a multidão não tem rosto. Mas o discípulo tem rosto, nome, endereço e tempo de serviço. Queridos irmãos e irmãs, a multidão é uma união que preserva o anônimo. Preserva você do jeitinho que você está, sem sofrer grandes transformações. Você vai falar para todo mundo: poxa, que culto maravilhoso, hein? Que festa linda! Como foi joia! Olha, eu saio de lá bem, eu saio de lá em paz. Poxa, quando eu ouço as palavras de Jesus, eu fico em paz. Esse é o sentimento da multidão. Mas o sentimento do discípulo é: eu quero pregar essa paz. Eu quero servir ao Senhor da paz. Eu quero mais do que andar na multidão. Eu quero fazer parte de quem realiza a obra do Rei. A multidão faz a gente ter um pensamento comum, mas faz a gente ter um certo distanciamento. Se eu estou no grande grupo, é porque eu acredito que aquilo é bom, né? Eu estou seguindo Jesus, gente. Eu estou aqui na multidão, Jesus vai lá, eu estou indo para Naim com ele. Vou ver um grande sinal que ele vai fazer. Eu vou ouvir o que ele vai falar. Eu tenho interesse em Jesus, a multidão tem interesse em Jesus, concorda? Então eles têm um objetivo comum, só que um objetivo com uma certa distância. Queridos irmãos e irmãs, eu acredito que muitas pessoas viram esse sinal em Naim e continuaram vivendo do mesmo jeito. Você acredita que alguém é capaz de ver um sinal como esse e continuar do mesmo jeito? Ontem à noite eu contei a experiência do irmão Eduardo, nosso missionário hoje, Eduardo Ortiz Baleiro, lá no Porto Índio. E naquele enterro, irmãos, não tinha só ele. Naquele velório, onde o filho dele ressuscitou, não estava só ele ali. Estava um grupo muito grande de vizinhos que viram aquela cena. Mas vocês acham que todos entregaram a sua vida a Jesus como o irmão Eduardo? Não. Por que não? Porque são da multidão. Na multidão, nem um morto levantar faz tanto sentido. Mas para um discípulo, você cai com o rosto no chão e fala: se afasta de mim, Senhor, eu sou um pecador. Não sou digno do teu socorro perto. Não foi assim que Pedro falou para Jesus, quando Jesus mandou ele pescar, quando ele já tinha pescado a noite toda, não tinha pego nada, e Jesus fala para ele: lança rede, lança rede. Ele: pela sua palavra eu vou lançar, mas pesquei a noite inteira. E quando eles voltaram com os barcos tão superlotados de peixe, ele se curva diante de Jesus na praia e fala: Senhor, se afasta de mim, eu sou um pecador. Essa é a atitude de um discípulo. Foi o que aconteceu com Eduardo. Eduardo ouviu a voz de Jesus, viu o poder de Jesus, e o poder de Jesus mudou a sua história. Mas naquele velório, muitos viram. E esse sinal não serviu muito. Serve para contar.
na história, na beira da fogueira, ouvindo música sertaneja, lá no Pantanal, que é comum, ouvindo uma música com viola de coxo, não sei quantos aqui eu já ouvi, um som horrível, mas é assim que acontece. E lá, aquela mulher fala, eu fui no enterro, e o menino levantou. Mas aquilo não mudou seu jeito de ser. Irmãos e irmãs, há uma distinção clara entre a multidão e os discípulos. Há uma distinção clara entre aqueles que seguem Jesus na multidão e aqueles que seguem Jesus como seus aprendizes. Quando nós andamos com Jesus, nós podemos andar das duas maneiras. De uma maneira anônima, distante, de uma maneira que a gente gosta de saber, gosta de ver, gosta de sentir os arrepios naquele momento, gosta de perceber que Deus não esqueceu da gente. A multidão é assim, mas o discípulo é mais. O discípulo fala, eu quero ser como Ele, eu quero fazer as obras que Ele faz. Queridos irmãos e irmãs, 67 anos de história, é isso, pastor? 67 anos de história a serviço de Jesus nessa cidade, nessa região. Irmãos, como discípulos, essa cidade vai ser mais impactada. Com multidão, nem sempre, mas com discípulos que querem ser como Jesus, que querem viver como Jesus, que têm suas vidas mudadas pelo poder impactante de Jesus. Essa cidade vai ser impactada. Mas para isso, irmão e irmã, precisa acontecer na sua vida uma experiência muito profunda, um entendimento muito mais agudo do que o que aconteceu com aquela multidão. O texto diz, nesse texto que nós acabamos de ler, no verso 16, que a multidão, todos ficaram com muito medo diante daquela experiência. E eles até glorificaram a Deus e fizeram uma afirmação. Um grande profeta foi erguido entre nós. Mas sabe o que um discípulo teria dito aqui? Deus está conosco. O Filho de Deus está entre nós. Embora eles digam Deus visitou o seu povo, estão dizendo que visitou através do ministério profético. Mas um discípulo como Pedro disse o quê? Quem dizem os homens que eu sou? Foi essa a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. E a maioria deles disse o quê? Um dos profetas. O pessoal está achando que o senhor é Elias, que o senhor é João, que o senhor é um profeta. E vós, quem dizeis que eu sou? Quando Jesus pergunta ao discípulo, o que o discípulo tem que responder? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O senhor não é um profeta. O entendimento da multidão é que um profeta se criou. O entendimento da multidão é que coisa maravilhosa, tivemos milagre na nossa cidade. Olha, aquela igreja lá tem milagre. Irmãos, o maior milagre são vidas transformadas que vivem como Jesus, que realizam a obra de Jesus. Esse é o maior milagre. E que reconhecem Jesus como o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós temos uma onda no Brasil, no mundo evangélico, que é uma onda dos sinais. E cá entre nós, aonde o povo de Deus vai, os sinais do reino nos acompanham. Mas irmãos, a obra
verdadeira que o Espírito deseja fazer na igreja é mudar cada membro, transformar o seu jeito de ser, transformar o seu jeito de pensar, transformar o jeito que você planeja a sua história. Porque se você é discípulo de Jesus, você tem que viver como Jesus. Então não dá para viver brigando. Não dá para viver pelo dinheiro. O dinheiro vai ficar, sinto muito. Ele é importante para a vida hoje? É. Mas não tem valor algum na eternidade. O próprio Evangelho de Lucas, aqui um pouco mais adiante, você vai ver Jesus falando do rico de Lázaro. Queridos irmãos, nós estamos gastando muita energia em coisas que não faz sentido para quem quer uma vida de discípulo. Nós temos investido tempo em situações, em projetos que não fazem sentido. Que a obra do Espírito é mudar a gente por dentro. O discípulo tem que aprender a ser como o mestre. Isso representa uma transformação intensa e profunda do coração. O discípulo, a discípula, foram chamados para andar com o mestre. Muito mais do que isso, o discípulo foi chamado para aprender com Jesus a ser como ele é e para realizar as obras que ele realizou. Queridos irmãos e irmãs, eu nunca pedi a Deus para ser um milagreiro. Nunca pedi. Nunca pedi a Deus para ter dom de cura. As pessoas já foram curadas quando eu estava, em nome de Jesus, trabalhando. Eu nunca pedi para ser um exorcista, um expulsador de demônios. Mas já aconteceu, enquanto eu estava servindo de Jesus, de demônios se submeterem ao nome de Jesus. Eu não sou nada. Mas eu tomei uma decisão, eu quero viver para Jesus. Eu quero ser como Jesus. E eu quero ter na minha vida os sinais de Jesus. Muitas vezes, irmãos, a gente tem medo, porque, e é verdade que o medo é justificado, porque nós não seremos mais as mesmas pessoas. Nós seremos transformados. Na minha igreja, quando eu falo isso, todo mundo acha graça. Porque todo mundo olha para mim e acha que eu sou um homem muito calmo, né? Não sei se vocês acharam isso. As pessoas em geral acham. Mas eu não era calmo, até a obra do Espírito. Era um homem violento, truculento, agora muito jovem, impulsivo, impaciente, incapaz de dar uma palavra boa diante de uma situação difícil. Mas eu decidi andar com Jesus. Jesus foi me ensinando. O Espírito foi moldando meu caráter. O Espírito de Deus foi mudando meu jeito de ser, foi mudando minhas palavras. Foi mudando meu jeito de pensar e reagir. Hoje eu sou capaz de tomar um tranco, um soco e não fazer nada, eu acredito eu. Já tomei e não fiz. Eu jogo futebol, viu, gente? Eu dou aula. Desculpa, né? Amo jogar um futebol. Você sabe que no futebol você conhece o ser humano, né? Hoje eu sou outra pessoa, pelo poder de Jesus, pela obra do seu Espírito Santo. Hoje eu posso falar isso para você, porque há uns anos atrás eu não falaria. Mas quando a gente quer ser discípulo, a gente precisa ser como Jesus. Não é saber sobre, não é noticiar acerca, não é saber de longe, não é presenciar o que Deus fez na vida do outro. Isso é multidão. Discípulo fala do que acontece com ele. As experiências profundas que ele passou.
Pedro, aquele que confessou: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, sofreu profundas transformações. Ele estava aqui quando o filho de Naim levantou do esquife. Mas o sinal do esquife não mudou o seu jeitão, porque quando ele foi testado, o que aconteceu? Pegou, fugiu, cortou a orelha do outro, explodiu. Quem anda com Jesus precisa aprender a ser como Jesus. O discípulo ele tem que largar tudo e seguir o seu mestre. O discípulo precisa engajar-se na obra do seu mestre. Qual é o seu projeto de vida? Sabe qual tem que ser a sua resposta de imediato, sem pensar? Se você é um cristão, seu projeto de vida é ser como Jesus. Eu pergunto para os meus jovens lá na igreja: qual é o seu projeto de vida? Eu quero fazer faculdade, mestrado, doutorado. Eu falei: resposta errada, tem. Se você é um cristão, seu projeto de vida é ser como Jesus. Agora, você pode ser como Jesus na faculdade. Você pode ser como Jesus fazendo mestrado, doutorado. Você pode ser como Jesus trabalhando na empresa A. Você pode ser como Jesus trabalhando na empresa B, C, D. Mas você tem que ter um projeto de vida. Ser como Jesus. O projeto do ser, o projeto da existência, da humanidade, é falar: Senhor, muda quem eu sou, porque eu quero ser o seu filho. Quero ser como o seu filho. Eu perdi meu pai com 3 anos de idade, então não tive muito encontro com ele, nem memória visual, só algumas fotos, né, preto e branco, aquelas fotos bem embaçadas. E o pessoal olhava para mim na rua: rapaz, você está igual seu pai. Na minha cidade, uma cidade pequena também. E eu passava na rua: rapaz, você está cada dia mais parecido com seu pai. E aquilo me trazia um certo contentamento, né? Um orgulho, na verdade. Poxa, o pessoal olha para mim e me acha parecido com o meu pai. E eu comecei a perceber, irmãos, como aquilo me fazia bem. E eu comecei a transferir isso para a minha vida espiritual. Eu quero me parecer com o meu Senhor Jesus. Eu quero que as pessoas não se confundam. Eu quero que elas olhem para mim e falem: tem uma coisa diferente desse rapaz aí. Ele tem cabeça branca. Jesus não chegou a ter cabelo branco, morreu com 33 anos, novinho, né? Ele tem cabeça branca, mas tem algo de diferente. Irmãos e irmãs, o discípulo ele crê. E porque crê, ele deseja viver. O discípulo, ele não apenas sabe do sinal, mas o sinal impacta a sua vida. E esse impacto faz ele ser diferente. Faz ele desejar a identidade do Pai. Faz ele desejar ser igual ao Pai. Faz ele desejar ser como Jesus. Eu gostaria de estar aqui nos 134 anos dessa igreja. Não vai dar. Eu acho que eu não aguento até lá. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que se vocês mantiverem firme uma igreja de discípulos, não uma igreja de multidão. Quando essa igreja fizer 134 anos, essa cidade inteira pode estar aqui dentro. Não vai caber aqui, não. Mas não é pela quantidade de gente, irmãos, que eu falo isso. É pela missão que está na nossa vida. Não tem interesse. Não pense vocês que eu estou falando isso porque a gente quer ganhar mais dinheiro, que o pastor tem que ser melhor pago, que tem que ter o melhor som, que tem que ter o maior tempo da cidade. Não pensa, não, tudo isso é bobagem. Na verdade, se essa cidade tiver vários discípulos, se essa cidade tiver muitas pessoas parecidas com Jesus, o reino de Deus está implantado.
acabou briga, acabou confusão, acabou furto, acabou homicídio, acabou vício, acabou droga. É um sonho, mas eu sei que é um sonho muito distante, mas eu creio que quem anda com Jesus tem sua vida transformada. Quem segue Jesus e se torna um discípulo seu tem chance maior de realizar a vontade de Deus, tem uma condição maior de ser diferente nessa terra. Eu quero desafiar você a intensificar um propósito que você já fez há muitos anos atrás. Porque quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você disse para Ele: eu quero que o Senhor seja quem manda. E quando a gente chama Jesus de Senhor, a gente está fazendo isso. Senhor, eu quero que o Senhor governe, eu quero que o Senhor determine, eu quero que o Senhor dirija, eu quero que o Senhor transforme a minha mentalidade, os meus sentimentos, as minhas reações, porque eu quero seguir o Senhor como discípulo. Eu quero seguir o Senhor como aquele que faz o que o Senhor faria. E eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a renovar o compromisso de seguir a Jesus. Não seguir a Jesus como a multidão, mas seguir a Jesus como um discípulo. Eu quero convidar você que deseja falar com Jesus: Jesus, eu quero ficar perto do Senhor como um discípulo. Eu quero falar do Senhor que eu quero ser como o Senhor, que eu quero ter mudado meu coração, eu quero ter mudado a minha mentalidade, eu quero ter mudado o meu comportamento, eu quero ter mudado as minhas prioridades, porque eu quero ser seu discípulo. Eu não quero andar na multidão só sabendo das coisas, eu não quero fazer parte da multidão só para sentir as coisas, mas eu quero ser como o Senhor. Se você deseja, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Ser discípulo precisa dar passo, tem que deixar. Então eu quero convidar você a deixar a primeira coisa, o seu assento, deixar a sua posição confortável. Eu sei que não está no gesto de vir aqui uma decisão verdadeira, mas eu quero pedir que você deixe para confessar diante dos homens de Deus que você quer ser mais que multidão. Eu vou ficar embaixo de vocês. Essa é uma decisão de minha vida. Deus, nós estamos aqui confessando que precisamos do Senhor. Nós queremos ser discípulos verdadeiros, aqueles que se parecem com o Senhor, aqueles que têm a identidade do Senhor. Portanto, Espírito Santo de Deus, nós dependemos da Tua obra, porque a gente não consegue mudar Deus. Sozinhos, nós não conseguimos mudar. Mas nós cremos no Seu poder, Espírito Santo. Nós cremos no poder da Sua palavra. Nós cremos que o Senhor pode mudar nosso coração, nossa mente, pode mudar nossas emoções, pode mudar nosso jeito de ser, sentir, pensar, agir. Por isso, Senhor Jesus, nós clamamos pelo poder do Teu sangue. Clamamos, ó Deus, que o Senhor nos faça pessoas mais úteis. Nós queremos que os Teus sinais nos acompanhem. Sobretudo que o Teu amor seja a maior sentido, a maior essência da nossa vida. Nós queremos amar as pessoas como o Senhor amou. Nós queremos nos importar com as pessoas como o Senhor se importou. Nós queremos olhar para as multidões sofrendo, Deus, e sentir dor por elas. E nós queremos fazer algo por elas, que nós queiramos fazer algo por elas, ó Deus. Então mobiliza a sua igreja, esse grupo de discípulos
Aperfeiçoa cada pessoa no poder do Teu Espírito. Renove a fé, a vida, os compromissos, ó Deus. Realiza a obra do Senhor na vida dessa igreja e através da vida dessa igreja. Oramos com gratidão. Nós não somos nada sem o Senhor. Mas o Senhor é poder, é força,